Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Dia 19, coisa maravilhosa, não é verdade? Lembrando que hoje nós teremos o culto do adolescente com a líder Miriam, né? E também teremos o culto das mulheres com a líder Rô e também Rô Cavaleiro, né? As duas Rô, aleluia. Então participe, mulheres, adolescentes, né? Participem, né? Com a líder Miriam e seja uma grande bênção. Então, colhendo os frutos de um caráter misericordioso. Lembrando que nós estamos falando da excelência do caráter, não é verdade? Então, colher os frutos de um caráter misericordioso. Para ter o caráter que Deus quer que você tenha, você deve reconhecer que Jesus é o Senhor. Isso significa que a vontade de Cristo tem de prevalecer na sua vida. A Bíblia deve ser o seu guia de fé e prática. Uma pessoa de caráter abraça os princípios divinos e esses mesmo podem diferir o conceito do mundo. Amém? Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, o favor divino começa a fluir em sua direção. No entanto, saiba que você não pode seguir Jesus sem seguir a sua palavra, pois ele e sua palavra são um. Logo, você não pode alegar que ama Jesus se não lê a Bíblia. Logo, você não pode negar, aleluia, ou alegar, melhor. Logo, você não pode alegar que ama Jesus se não lê a Bíblia. Como você pode amar alguém e não querer estar com esta pessoa? A quem você mais ama? A Deus ou a si próprio? Amar Jesus é amar a palavra. Observe que Jesus disse em Lucas 6,46 a respeito disso. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Andar com Jesus é uma jornada, não um encontro. Vou repetir para você. Caminhar com o Espírito Santo, caminhar com Jesus é uma jornada, nunca será um encontro. No texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, está escrito que Deus nos deu a sua palavra, porque ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Como se pode, por exemplo, instruir em justiça da noite para o dia? Leva tempo para aprender e andar em justiça. Contudo, a soma dos princípios pelos quais você vive, a dimensão das suas atitudes com relação ao que é certo e ao mesmo tempo isso determinará o quanto de justiça que há em sua vida. José é um bom exemplo do homem de princípios. Seu caráter o levou a andar em justiça, mesmo quando as circunstâncias não o favoreciam. Porém, José, estamos falando de José do Egito, não aprendeu a ser um homem de princípios da noite para o dia. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades, desafios, verdadeiros testes ao seu caráter aplicados por Deus. José foi um homem a quem Deus amou e quem deu duas visões ainda na adolescência. Na primeira, eram 11 feixes de trigo, representavam seus irmãos, curvando-se diante do feixe dele. Na segunda, 11 estrelas, e a lua representava os seus irmãos, e seu pai também se curvando diante dele. Contudo, José cometeu um erro, contou seus sonhos aos seus irmãos. Algumas vezes é melhor você ficar calado. Cala a boca, Jeremias, e permitir que as promessas se cumpram à maneira de Deus e no tempo de Deus. Por conseguinte, José enfrentou muito sofrimento quando seus irmãos, por ciúme e inveja, livraram-se dele. Mas a promessa do Senhor a alguém sempre se cumpre. Mesmo tendo José sido vendido como escravo ao outro povo, Deus haveria de cumprir seu propósito para ele. Aleluia. O Salmo 105, versos 16 e 19 diz: chamou a fome sobre a terra, fez mirar toda a planta do pão. Aleluia. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Até o cumprimento da palavra de Deus a José, o Senhor testou seu caráter para ver se ele faria o certo em todas as situações. E em todos os testes, José passou. Então Deus o promoveu à segunda mais alta posição no governo do Egito. O Salmo 105, 20 e ao 22 diz: mandou
o rei e o fez o soltar. O dominador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa, governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. Quer tenhamos ciência ou não, Deus não está testando cada um de nós nesse exato momento. Quer termos ciência ou não, Deus não está testando cada um de nós nesse exato momento. Ele está, sim, provando a nossa fé. Faremos, então, o que é certo e aquilo que queremos fazer. Faremos o que é conveniente ou o que Deus quer que façamos. É como na história de José, quando passamos em um teste, logo vem o outro. Todo teste nos leva para mais perto ou para mais longe da vontade de Deus para a nossa vida. Então, todo teste que vier, ou ele vai nos levar mais perto ou mais longe do Senhor. Sempre colhemos o que plantamos. No entanto, Deus espera que façamos as escolhas certas em todas as ocasiões. Enquanto a isso, o diabo tenta perverter a lei da semeadura em nossa vida, usando para os seus próprios propósitos malignos. Aleluia! Como é bom a gente conhecer sobre o caráter de excelência, não é verdade, meu irmão? Eu não sei você, mas essa série está me instruindo muito. O inimigo deseja que plantemos sementes do mau caráter, para que colhamos consequências negativas e depois apontemos o dedo para Deus e digamos: o Senhor não cumpriu sua promessa. Provérbios 19:3 fala sobre este engano em particular. A estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Com isso, o diabo se alegra, pois estamos culpando quem não tem nada a ver com os nossos erros. Todavia, ao decidirmos ser pessoas de caráter, evitamos essa armadilha do inimigo. Precisamos estar continuamente atentos aos testes de Deus. Tudo que consta nas Escrituras ao nosso respeito é absolutamente verdade. As promessas de Deus só se cumprem à medida que você se dispõe a agir segundo o caráter divino. Então, o nosso caráter divino, ele vai atrair as promessas de Deus. Ao crer na palavra de Deus e obedecer à palavra, a nossa vida reflete que sua palavra diz a nós. José, mesmo quando acorrentado e preso pelos egípcios, não comprometeu o seu caráter. O diabo podia estar testando o patriarca com as correntes, mas Deus estava testando José com a sua palavra. O diabo poderia estar testando José com as circunstâncias, com as correntes, mas Deus estava testando, José com sua palavra. A cada momento da nossa vida também está sendo testada. O lado positivo é que passamos no teste, crescemos, seremos promovidos. O negativo é que o diabo se aproveita deles para tentar destruir-nos, lançando mão de todas as suas artimanhas. Enquanto Deus quer que você use a lei da semeadura para o bem, o diabo quer que você a use para o mal. Essa lei é universal e estará em vigor enquanto a terra existir. Deus só pode fazer com que ela não se cumpra realizando milagre, ou de outra forma é humanamente impossível. Deus só pode fazer com que ela não se cumpra realizando milagre. De outra forma é humanamente possível. Aleluia! O bom caráter não é a meta, mas a chave que abre a porta do propósito divino para a sua e a minha vida. Entretanto, o nosso objetivo não deve ser viver por milagres, devemos mudar o curso natural da nossa vida, plantando as sementes de obediência, do caráter divino. Independente de que plantemos semente boas ou ruins, isso colheremos. Muitos irmãos cristãos dizem: não importa o que eu faço, Deus me abençoará de qualquer maneira. Mas isso não é verdade. Se Deus abençoasse as pessoas pelos pecados que cometem, ele violaria o seu próprio caráter. Se Deus abençoasse as pessoas pelos pecados que cometem, ele violaria o seu próprio caráter. Esta é a questão. O caráter. Quanto tempo você vai ainda resistir? Você está ou não disposto a viver o resto da sua vida sob pressão proveniente de reter tudo que Deus ordena a você com sua palavra? Se você estiver disposto, a porta do sucesso permanecerá aberta. Você poderá enfrentar testes e provações, mas continuará a subir
escadas de excelência, desde que não pare de plantar a semente certa. Interessante, né? O nosso caráter, ele é formado por Deus, mas Deus, ele aplica alguns testes na nossa vida, né? E ele permite que aconteça isso para que ele olhe o nosso caráter. Não é verdade? Quando você está passando por uma aflição, quando você está passando por uma circunstância, né? Eu não sei, né, como você vê, mas eu vejo como Deus testando a nossa fé. Se a nossa fé é genuína, se o nosso caráter é imutável, né? Não que Deus tenha prazer nisso, mas é a forma do amadurecimento que nós temos em Deus. Amém, queridos? Combater o bom combate da fé é uma maneira de mostrar que o nosso caráter se mantém intacto, né? Não mudando aquilo que Deus disse. Então, meu irmão, fique firme, né? Fique firme, mesmo quando a circunstância vier, porque em meio a essas circunstâncias, Deus está aprovando o seu caráter e aprovando a sua vida de fé. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando, culto dos adolescentes com Miriam e culto das rainhas com Rô e Rô, em nome de Jesus. Amém.